Unprecedented work is being done by the scientists at the Mote Marine Lab down in Sarasota. Their studies of great white sharks are showing us things we have not seen before in the animal. Os cientistas do Laboratório Marinho em Sarasota estão conduzindo uma pesquisa inovadora sobre os enigmáticos tubarões brancos, revelando aspectos nunca antes observados nessas majestosas criaturas das profundezas oceânicas. Essas descobertas estão trazendo à tona seres ainda mais misteriosos do que se imaginava. Alguns chamam esses animais de híbridos, mutantes ou até mesmo feras do submundo. Mas o que é certo é que os espécimes capturados chocaram a todos. Greenland shark is known to live up to 200 years old, so imagine if they could talk. Um dos casos mais impressionantes é o do tubarão da Groenlândia, um verdadeiro fóssil vivo que pode atingir impressionantes 400 anos de idade. Esses predadores crescem de maneira extremamente lenta, levando cerca de 150 anos para chegar à fase adulta. Com uma estrutura corporal única, esses tubarões apresentam uma fenda de guerra extra em comparação com as espécies modernas, o que os torna relíquias vivas de uma era pré-histórica. É quase como se fossem viajantes do tempo, trazendo consigo segredos milenares do oceano profundo. Um mergulhador no Ártico teve um encontro surpreendente com um desses gigantes, que vagava silenciosamente pelas águas geladas, testemunha de séculos de história marinha. What we have here is a southern lantern shark. So, like their name implies, they can generate light through bioluminescence. Entre as criaturas bizarras que povoam os oceanos, os tubarões-lanterna se destacam. Como o próprio nome sugere, essas pequenas maravilhas bioluminescentes são capazes de produzir sua própria luz, iluminando as profundezas com um brilho quase sobrenatural. Vivendo a mais de 1 quilômetro abaixo da superfície, esses tubarões possuem olhos enormes para enxergar no breu do oceano e espinhos afiados atrás das barbatanas para se defender de predadores. Seus corpos luminosos funcionam como um truque evolutivo brilhante. Eles podem tanto se camuflar no ambiente quanto emitir sinais de alerta para possíveis ameaças. Essa luz é gerada por um pigmento que se oxida, criando um efeito raro e impressionante na natureza. O oceano, no entanto, também esconde histórias trágicas e perturbadoras. No México, um pescador fez uma descoberta inacreditável. 2 baleias cinzentas siamesas na península da Baja Califórnia. Os filhotes nasceram conectados pela cintura, cada um com sua própria cabeça e barbatana caudal. Embora estivessem vivos no momento da descoberta, infelizmente, não resistiram por muito tempo, falecendo poucas horas depois. Cientistas coletaram amostras dos corpos para tentar entender melhor essa ocorrência extremamente rara. Imaginar como teria sido ver essas baleias nadando livremente pelo oceano desperta um misto de fascínio e melancolia. Mas o mar, assim como as trouxe ao mundo, também as levou de volta. Se o oceano pode ser sombrio, às vezes ele se torna palco de cenas ainda mais macabras. Em 2021, um vídeo chocante gravado na Espanha registrou um raro episódio de canibalismo entre tubarões. O incidente ocorreu a apenas 1 ou 2 metros abaixo da superfície do Oceano Índico, em Moçambique. Um pesquisador estava prestes a soltar um tubarão de volta ao mar, quando, subitamente, um grupo de cerca de 10 outros tubarões atacou a criatura indefesa, transformando-a em um banquete diante dos olhos atônitos de todos. O mais espantoso foi que o tubarão capturado ainda estava vivo, nadando calmamente mesmo enquanto era devorado. Especialistas explicam que, ao ser fisgado, um tubarão emite sinais de estresse, tornando-se um alvo fácil para seus próprios semelhantes famintos. Ability to distend its jaw way out in front of its body
and then snap it back to catch food. Entre os caçadores mais estranhos e fascinantes do oceano, o tubarão-duende é uma verdadeira aberração das profundezas. Sua aparência assustadora inclui um focinho longo e pontudo, pele pálida e dentes finos como agulhas, perfeitamente projetados para agarrar presas com rapidez. Embora possa parecer lento e desajeitado, ele esconde uma habilidade impressionante. Sua mandíbula pode se projetar para fora do rosto, como se fosse uma armadilha viva, capturando qualquer criatura desavisada que se aproxime. Adaptado para caçar na escuridão total, esse predador usa seu olfato aguçado para detectar a presença de possíveis vítimas. Sua aparência bizarra e habilidades peculiares fazem dele um dos tubarões mais temidos e intrigantes do oceano profundo. Mas nem só de tubarões se fazem os mistérios do mar. Em 2013, um instrutor de ciências marinhas mergulhava na costa sul da Califórnia quando se deparou com algo assombroso. Uma criatura gigante, prateada e sinuosa, flutuando nas águas. À primeira vista, muitos acreditaram que se tratava de uma serpente marinha. No entanto, a verdade era ainda mais surpreendente. O animal era um peixe-remo de inacreditáveis 5,5 metros de comprimento. Foi necessário o esforço de mais de 15 pessoas para arrastar o colosso até a costa da ilha de Santa Catarina. Essa descoberta foi considerada um verdadeiro achado de uma vida, já que o peixe-remo vive a mais de 900 metros de profundidade, o que torna seus avistamentos extremamente raros. Pouco se sabe sobre esse misterioso gigante do mar, mas sua presença só reforça a ideia de que o oceano ainda esconde segredos que sequer começamos a compreender. Durante uma aventura de mergulho em gaiola nas Ilhas Netuno, no sul da Austrália, um mergulhador teve um encontro inesquecível. Do nada, um colossal tubarão branco emergiu das profundezas, deslizando pela água com uma imponência assustadora. À medida que se aproximava, seu verdadeiro tamanho ficava evidente. Seu corpo exibia marcas de batalhas passadas, enquanto suas barbatanas e guelras se moviam com uma fluidez hipnotizante. Os olhos negros e fixos, os dentes afiados como navalhas, um lembrete perfeito do porquê ele é um dos predadores mais temidos do oceano. Em silêncio, o tubarão passou pela gaiola e desapareceu novamente na imensidão azul, deixando o mergulhador com um raro vislumbre do rei dos mares em seu habitat natural. Os cientistas ousaram desafiar as leis da natureza, mas será que estavam preparados para as consequências? O que aconteceu depois ainda levanta mais perguntas do que respostas. Um campista aventurou-se profundamente na mata em busca de um local para montar sua barraca. Enquanto explorava, notou um buraco incomum no chão. Movido pela curiosidade, aproximou-se e, ao espiar lá dentro, algo assustador aconteceu. Uma criatura sinistra emergiu. Ela possuía um corpo humanoide coberto por uma pele estranha e perturbadora, além de uma bizarra extensão alongada na frente, tornando sua aparência ainda mais inquietante. Seu rosto era macabro e incomum. A presença dessa criatura era ao mesmo tempo sobrenatural e aterrorizante, como se tivesse vivido naquele buraco, escondida do mundo. Sua identidade permanecia desconhecida, pois ninguém jamais havia visto algo assim antes. O vídeo termina, mas as perguntas ficam no ar. O que realmente foi capturado por essa câmera? Uma ilusão? Um erro de gravação? Ou algo que não deveria existir? Agora, a decisão está com você. O que acha que vimos aqui hoje? Deixe sua teoria nos comentários. E se gostou desse mistério, já sabe. Deixe o like e se inscreva no canal para mais registros inexplicáveis, porque a verdade pode estar mais perto do que imaginamos, ou mais longe do que podemos compreender. O passado sombrio do hospital. A visita de um homem a um hospital abandonado se transformou em um encontro aterrorizante com um humanoide cadavérico em uma remota vila alemã em 2011. Ao abrir a porta dos fundos, uma figura apareceu atrás de uma árvore, envolta em um pano branco, semelhante a um sudário funerário.
O hospital, que segundo rumores abrigou experimentos antiéticos na década de 1940, já possuía uma história carregada de mistério e sofrimento. A aparição levou muitos a acreditar que a entidade poderia ser uma alma atormentada, aprisionada em um ciclo eterno de dor. Outros sugerem que a criatura adapta sua forma para assustar intrusos ou até mesmo atuar como uma espécie de guardião desse lugar esquecido, preso entre dois mundos, o espírito da estrada. Em uma noite chuvosa, um homem notou uma figura solitária parada à beira da estrada. Preocupado, aproximou-se segurando um guarda-chuva, mas conforme se aproximava, um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era um ser humano comum. A criatura possuía a aparência inconfundível de uma Multurail, um espírito vingativo descrito em várias lendas asiáticas. O choque e o medo tomaram conta do homem, que largou o guarda-chuva e fugiu, deixando tudo para trás. O encontro serviu como um lembrete sinistro. Nem toda figura solitária na chuva precisa de ajuda. Algumas podem estar ali apenas para assombrar. A travessia silenciosa. Em 2023, enquanto dirigia por uma estrada no interior do Brasil, um homem capturou em vídeo uma aparição misteriosa. Uma figura vestida de branco, envolta em uma névoa, surgiu repentinamente na estrada, atravessando-a sem sequer reconhecer a presença do motorista. O movimento etéreo e indiferente da aparição indicava algo além do mundo físico. Muitos acreditam que poderia se tratar de uma dama de branco, um espírito frequentemente associado a eventos trágicos e histórias não resolvidas. Sua forma nebulosa sugeria que ainda não havia cruzado totalmente para o outro lado, permanecendo presa entre a vida e a morte. O choro na escuridão. No México, em 2018, um jovem registrou uma figura misteriosa perto de um lago. De acordo com as lendas, aquela poderia ser La Llorona, o espírito de uma mulher condenada a vagar em sofrimento eterno. No vídeo, o garoto ousou colocar um pequeno fogo de artifício sobre sua cabeça. Quando explodiu, a entidade se ergueu lentamente no ar e desapareceu na escuridão. Esse comportamento incomum desafiou a crença de que La Llorona era um espírito intocável, imune às interações humanas. Sua reação à explosão sugere que talvez sua ligação com o mundo físico seja mais complexa do que se imaginava. E você, o que acha dessas aparições? São apenas ilusões, lendas antigas, ou evidências de que existem forças além da nossa compreensão? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, nem tudo que é visto pode ser explicado. A entidade que balança a cabeça. Uma filmagem de drone feita na Virgínia Ocidental em 2021 capturou uma misteriosa criatura humanoide de pele pálida sentada no chão de uma casa abandonada. No vídeo, o ser balança a cabeça repetidamente antes de mover-se de um lado para o outro, como se estivesse analisando o ambiente ao seu redor. Casas abandonadas costumam estar associadas a atividades paranormais, e essa poderia ter atraído a criatura. Seus movimentos estranhos, incluindo o balanço da cabeça e a varredura do local, indicam um certo nível de consciência, algo raro em encontros com críptidos. Alguns sugerem que se trata de um skinwalker, uma criatura metamorfa capaz de imitar formas humanas, enquanto outros acreditam que pode ser uma entidade extraterrestre explorando o mundo em uma forma desconhecida. A noiva que nunca partiu. Noivas fantasmas são frequentemente descritas usando vestidos de casamento, simbolizando pureza ou inocência. Em uma filmagem registrada em Dubai, um homem iluminou o topo de uma árvore com sua lanterna e avistou uma noiva fantasma, penteando seus cabelos enquanto o encarava fixamente. Essa cena inquietante sugere que o espírito pode estar preso em um estado de saudade ou apego à beleza, um comportamento comum em aparições fantasmagóricas. A escolha do local, no alto da árvore, pode indicar uma conexão com um evento trágico ou um lugar de grande significado para ela. Se realmente for uma noiva, talvez ela nem perceba que já faleceu, repetindo ações habituais, como se preparar para um casamento que nunca aconteceu. A captura na floresta. Um vídeo vazado da Dark Web chocou espectadores ao redor do mundo.
Ele mostrava um homem em uma floresta capturando uma entidade fantasmagórica envolta em um tecido branco. Seu rosto escurecido e o longo cabelo a tornavam ainda mais perturbadora. A criatura se debatia, como se tentasse se libertar, mas o homem a amarrou firmemente entre dois troncos usando fita adesiva. Seu objetivo? Provar aos céticos que fantasmas são reais. A filmagem levantou intensos debates sobre sua autenticidade. Seria uma cena encenada ou um registro real de um encontro com o paranormal? De qualquer forma, a imagem do espírito aprisionado continua alimentando discussões e pesadelos. O espírito guardião da Amazônia. Em 2013, um acampamento tranquilo na floresta amazônica foi interrompido por uma aparição assustadora. Sentada em um galho de árvore, uma figura vestida de branco observava o ambiente. Seu rosto permanecia oculto por longos cabelos negros e suas pernas balançavam delicadamente no ar. Uma noite sinistra, uma figura estranha se aproximou de uma porta, cada passo aumentando o terror. Com dedos anormalmente longos e sem rosto discernível, a figura capturada pela câmera parecia uma mistura de bruxa com algo completamente alienígena. O que quer que fosse, ninguém sabia suas intenções, mas sua presença era suficiente para arrepiar qualquer um. Em uma noite silenciosa, um homem foi despertado por ruídos estranhos do lado de fora de sua casa. Cauteloso, decidiu esperar até o amanhecer para conferir as imagens de sua câmera de segurança. O que ele viu o deixou sem palavras. Uma figura alienígena passava lentamente pela frente de sua casa, como se estivesse à procura de algo, talvez comida. Seus movimentos eram incomuns, quase antinaturais, e ninguém conseguiu descobrir de onde veio ou para onde foi. Desde aquela noite, a criatura nunca mais apareceu, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. O bairro ganhou um visitante inesperado e nada convidativo. Um homem recebeu um alerta de movimento no celular e decidiu checar sua câmera Ring. O que ele viu foi de arrepiar. Uma figura escura caminhava calmamente pela estrada. Seus pés eram visíveis, mas o restante do corpo parecia uma sombra translúcida, como se não pertencesse àquele lugar. Seria um fantasma? Um truque de luz? Ou algo muito mais estranho? A visão inexplicável deixou o homem com mais dúvidas do que respostas. E o mistério permaneceu sem solução. Em uma madrugada tensa, um homem ouviu barulhos esquisitos vindos da rua. Curioso, espiou pela janela e se deparou com uma visão aterrorizante. Sob um poste de luz, uma criatura esquelética de aparência errática parecia escanear a área. Seus movimentos instáveis e sua expressão inquietante criavam um cenário de puro pavor. Ele ficou ali por alguns instantes antes de desaparecer na escuridão. O homem ficou imóvel, tentando processar o que havia visto. Era uma noite tranquila, até que um cachorro local começou a latir descontroladamente. Seu dono, acostumado com falsos alarmes, ignorou, mas no dia seguinte decidiu conferir as imagens da câmera, só para garantir. O que viu fez seu coração disparar. O cachorro estava fixado em uma pequena figura escura que se movia em velocidade impressionante pelo quintal. Apenas suas pernas eram visíveis e parecia determinada, como se estivesse em uma missão. O cão certamente sentiu algo além do que os olhos humanos podiam ver. Mas o que exatamente? Essa pergunta, assim como a criatura, desapareceu no ar. Mistérios sem solução, aparições inexplicáveis e encontros que desafiam a lógica. O que você faria se presenciasse algo assim? Em uma pequena aldeia do Peru, um fazendeiro despertou para uma visão inquietante. O portão de madeira de seu quintal estava partido ao meio, como se alguém o tivesse arrombado de propósito. Pensando que poderia ser um ladrão, ele correu para verificar as imagens da câmera de segurança. O que viu, no entanto, fez seu sangue gelar. Uma criatura de olhos brilhantes, algo claramente não humano, estava parada ali. O ser quebrou o portão, mas não entrou. Ficou apenas observando, analisando o local com um olhar fixo e enigmático. O que queria? De onde veio? Desde aquele dia, o fazendeiro se mantém em alerta, sem saber se aquele visitante assustador pode voltar. Um homem voltava para casa quando algo inacreditável foi capturado pelo circuito de segurança. Ele apareceu correndo, claramente aterrorizado por alguma coisa. Segundos depois, a câmera registrou o que parecia impossível. Uma criatura
criatura estranha, com apenas metade de um corpo, sem pernas, mas se movendo de forma bizarra. O ser desapareceu rapidamente dentro de uma casa, e quando o morador conferiu a filmagem e inspecionou sua propriedade, não encontrou nenhum sinal da criatura. Assim como surgiu, ela simplesmente sumiu, deixando para trás apenas um mistério sem solução. Verificar câmeras de segurança pode revelar segredos inesperados. Um homem no México aprendeu isso da pior forma quando decidiu conferir suas gravações após 10 dias sem checá-las. Para sua surpresa, todas as noites um ser esguio e esquelético invadia sua garagem, movendo-se de maneira assustadoramente errática. Ninguém sabia de onde ele vinha ou o que queria. Assustado, o homem reforçou as trancas da garagem. Curiosamente, desde então, a criatura nunca mais apareceu. Mas a dúvida permanece. Por que escolheu justamente aquela casa? O que procurava? No Texas, um morador ouviu barulhos estranhos do lado de fora de sua casa. Pensando que era apenas um animal, decidiu verificar as imagens de sua câmera de segurança. O que viu fez seu coração disparar. No meio do quintal, uma criatura humanoide alta e assustadora estava agachada, movendo-se de forma estranha, como se estivesse se escondendo. Apavorado, ele chamou as autoridades, mas quando chegaram, a criatura havia sumido sem deixar vestígios. Teria fugido para outro lugar ou desaparecido por completo. Uma mulher estava sozinha em casa enquanto seu marido viajava, quando no meio da noite ouviu batidas na porta. Com o coração acelerado, decidiu espiar, e o que viu a deixou paralisada. Do outro lado, uma figura feminina aterrorizante, de olhos negros e mãos cadavéricas, sussurrava algo de forma obsessiva. Parker, Parker, ele foi quem fez isso comigo. Em pânico, a mulher trancou a porta, fechou as cortinas e se escondeu no quarto. Depois de alguns minutos angustiantes, a figura desapareceu, mas o detalhe mais assustador veio depois. O nome de seu marido era Parker. Esses encontros inexplicáveis desafiam a lógica e deixam perguntas sem resposta. Um turista curioso viajou para uma pequena cidade na Indonésia, onde os moradores contavam histórias sobre uma criatura sinistra que aparecia à noite. Cético, ele instalou uma câmera de segurança para provar que tudo não passava de superstição, mas na manhã seguinte, ao revisar as imagens, ficou completamente horrorizado. A gravação mostrava um ser humanoide rastejando de cabeça para baixo, exibindo um sorriso assustador. Era exatamente como os moradores haviam descrito. Aterrorizado, o turista arrumou suas coisas e fugiu da cidade, jurando nunca mais voltar ao que ele agora chamava de o lugar dos monstros. Stop! Uma noite tranquila se transformou em um pesadelo para um homem que, ao olhar para o quintal, viu mãos emergindo da escuridão, como se alguém estivesse implorando por ajuda. Com medo, ele acendeu a luz externa, mas não havia ninguém ali. Respirando fundo, tentou ignorar o ocorrido, até que um som aterrador ecoou pela casa. Batidas violentas e insistentes na porta da frente. Quando acendeu a luz novamente, tudo estava vazio. O que quer que estivesse lá fora parecia estar zombando dele. Até hoje, ele se pergunta o que realmente viu naquela noite. Ao se mudar para uma nova cidade, um homem ouviu boatos sobre criaturas estranhas que vagavam pela região. Ele não acreditava em nada disso, até que uma noite ouviu sons perturbadores do lado de fora de sua casa. No dia seguinte, decidiu conferir as imagens da câmera de segurança. O que viu fez seu sangue gelar. A filmagem mostrava uma figura pequena e humanoide, parecendo um bebê deformado de um filme de terror. A criatura ficou parada por alguns segundos e depois desapareceu sem deixar vestígios. Naquele momento, o homem percebeu que os boatos eram reais e que algo espreitava nas sombras. No México, um homem checava suas câmeras regularmente, mas em uma noite específica, algo fez seu coração disparar. As imagens capturaram uma figura escura e misteriosa vagando pelo quintal, como se procurasse por algo. De repente, ela se virou e desapareceu na floresta. Intrigado, o homem postou o vídeo na internet. Em pouco tempo, teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um lobisomem, outros tinham certeza de que era o próprio Pé Grande, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente andou por ali naquela noite. No coração sombrio da floresta, algo sempre esteve escondido, até agora.
Recentemente, câmeras conseguiram registrar eventos misteriosos que deixam qualquer um de boca aberta. Das luzes enigmáticas entre as árvores aos gigantes do lago, de aparições fantasmagóricas a estranhas criaturas espreitando na trilha, momentos que sem registro seriam difíceis de acreditar. Guardas florestais capturaram imagens incríveis da natureza, se transformando diante de nossos olhos. O verde exuberante esconde segredos que nem imaginamos. E então, algo inesperado aconteceu. Pequenas criaturas surgiram entre as raízes das árvores. Seu tom esverdeado as camuflava, mas os olhos brancos brilhavam na escuridão. Pareciam cientes de que estavam sendo filmadas, fitando a câmera como se entendessem tudo. Um vislumbre da magia oculta da floresta, um mistério que talvez nunca possamos decifrar completamente. Mas os segredos não param por aí. O encontro com a criatura pálida. Em uma noite de 26 de outubro de 2023, um campista solitário na floresta filmou algo aterrador. A câmera capturou uma silhueta pálida e magra deslizando entre as árvores. À primeira vista, parecia uma pessoa, mas não exatamente. O corpo era longo demais, os braços se moviam de maneira estranha e a pele era assustadoramente branca. Seria um skinwalker, o temido ancinho, ou talvez algo ainda mais desconhecido. Uma coisa é certa, ninguém gostaria de encontrá-lo durante um acampamento noturno. E não foi só esse caminhante que teve uma experiência aterrorizante. Olhos brilhantes na noite. Um explorador solitário se aventurava pela floresta quando percebeu que não estava sozinho. Criaturas pálidas, magras e de olhos brilhantes começaram a cercá-lo, movendo-se rapidamente sobre 4 patas. Seus ombros largos e pernas desproporcionais os faziam parecer saídos de um pesadelo. A tensão aumentou quando uma dessas entidades saltou sobre ele. O vídeo foi interrompido abruptamente e desde então ninguém ouviu mais falar do caminhante. Teriam os skinwalkers o capturado? A criatura na árvore. Outro aventureiro gravava sua jornada na floresta, iluminando o caminho com uma tocha, quando um movimento chamou sua atenção. Ao virar a luz, seu coração disparou. Uma figura pálida e esquelética agarrava-se a uma árvore, observando-o com olhos brilhantes, mãos enormes, pernas longas e uma presença perturbadora. A gravação terminou ali mesmo. Teria o explorador escapado ou se tornou mais uma vítima das criaturas que rondam a floresta à noite? O ser da sombra. Em um prédio abandonado, um morador curioso decidiu investigar sons estranhos que vinham do local. Com sua lanterna e câmera em mãos, avançou pelos corredores empoeirados, até que algo congelou seu sangue. Nas sombras, uma figura cinza e monstruosa observava-o com olhos negros e vazios, seu rosto lembrando um crânio. Assim que a luz a atingiu, a criatura pareceu se irritar. O vídeo foi interrompido de forma abrupta, deixando uma única pergunta no ar. Será que o explorador conseguiu sair vivo? O espírito do rio. No Camboja, um grupo de caçadores de fantasmas decidiu investigar um rio famoso por seus relatos assombrosos. Durante a expedição, testemunharam algo que os deixou aterrorizados. Uma figura pálida, imóvel à beira da água. Seu corpo não parecia humano. Quando tentaram se aproximar, a entidade simplesmente mergulhou no rio e desapareceu. Segundo moradores locais, esse espírito pertence a alguém que morreu naquele lugar. Será apenas uma lenda ou há algo realmente assombrando aquelas águas? Bigfoot no Canadá. Um tranquilo passeio de barco em Ontário tomou um rumo inesperado quando uma criatura estranha surgiu entre as árvores. Uma figura alta e peluda tentou se esconder, mas foi flagrada pelas câmeras. Seria o lendário Pé Grande? Os tripulantes do barco tentaram se aproximar, mas a criatura desapareceu rapidamente. Relatos sobre seres como esse estão se tornando cada vez mais frequentes. Estaria a existência do Pé Grande finalmente prestes a ser provada? O alienígena abandonado.
No Vietnã, 2 viajantes se depararam com algo que jamais esquecerão. No chão da floresta, uma criatura imóvel jazia entre as folhas. Sua pele era acinzentada. Os olhos grandes estavam fechados e uma de suas pernas parecia ausente. Quando se aproximaram para examinar melhor, um som assustador ecoou pela floresta. Assustados, fugiram o mais rápido que puderam. Teriam acabado de encontrar um ser de outro planeta. Alguns mistérios são melhores deixados sem resposta. Noite chuvosa na floresta. O encontro sombrio. Em meio à escuridão de uma floresta encharcada pela chuva, um turista perdido tentava encontrar o caminho de volta. A luz de sua lanterna tremulava entre as árvores, até que, de repente, iluminou algo que o fez congelar. Na penumbra, uma criatura enorme e acinzentada emergiu da escuridão. Seu crânio descomunal e olhos negros brilhavam com uma fúria silenciosa, como se tivesse sido despertada de um sono profundo. Por um momento, a criatura hesitou, afundando ligeiramente na lama, como se quisesse desaparecer, mas já era tarde. Havia sido vista. O brilho misterioso da montanha. No alto de uma montanha remota, um explorador se deparou com algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Diante dele, imóvel como uma estátua, uma figura brilhante flutuava no ar. O viajante incrédulo começou a filmar a cena surreal, mas de repente o vídeo foi cortado. O que aconteceu depois? A entidade desapareceu ou algo ainda mais estranho aconteceu? O mistério permanece e a montanha guarda seus segredos. Criatura no campo, a caçada noturna. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada deserta quando ouviu ruídos estranhos vindos dos campos ao lado. Curiosos, apontaram suas lanternas para a escuridão e o que viram os deixou em pânico. Uma figura pálida e magra, careca e assustadoramente alta, corria em direção a eles com uma velocidade anormal. Sem hesitar, os amigos pisaram no acelerador e fugiram o mais rápido possível. Às vezes, quando a noite revela seus mistérios, o melhor a fazer é sair de lá. Horror na casa abandonada. Explorando uma antiga casa vazia na floresta, um homem registrava tudo em vídeo, fascinado pelo ambiente sombrio, mas em meio às sombras, algo chamou sua atenção. No topo de uma das janelas, uma criatura de chifres e olhos brilhantes o encarava fixamente. Um arrepio percorreu sua espinha no instante em que o ser desapareceu da vista. E o vídeo foi cortado. Sem pensar 2 vezes, ele saiu correndo. Algumas casas são melhor deixadas para trás, especialmente quando algo observa lá dentro. O saltador da floresta. Durante uma caminhada, um grupo de aventureiros avistou uma cena bizarra. Um pequeno ser peludo espreitava entre as folhas. Tinha pelo escuro, uma cauda longa e um olhar curioso. Os homens tentaram se aproximar, mas num piscar de olhos, a criatura saltou em direção a um deles, deixando todos em choque. Alguns disseram que parecia um tamanduá, outros juraram que tinha a aparência de um pequeno dinossauro. Seja lá o que fosse, ninguém saiu dali sem uma história para contar. A assombração nos campos. Certa noite, um fazendeiro caminhava por seus campos quando avistou algo incomum. No meio da plantação, uma silhueta branca se movia lentamente. Parecia um tigre, mas ao mesmo tempo não era. A criatura exalava um ar espectral e seus movimentos eram hipnotizantes. O fazendeiro ficou imóvel, incapaz de decidir se estava diante de um animal raro ou de um espírito perdido na noite. Criatura da meia-noite. Explorando a floresta durante a madrugada, um aventureiro ouviu ruídos inquietantes. Ele seguiu o som e, ao espiar atrás de algumas rochas, seu sangue gelou. Diante dele estava uma criatura enorme, com um crânio alongado e olhos negros profundos. Sim. A criatura emitia sons estranhos, como se procurasse por algo ou alguém. O explorador, percebendo que não deveria estar ali, se afastou silenciosamente antes que fosse tarde demais. Alguns mistérios da floresta não devem ser perturbados. O olho na caverna.
Enquanto caminhavam à noite, alguns homens ouviram barulhos vindos de uma caverna oculta sob as rochas. A curiosidade os levou a se aproximar, e quando iluminaram o local, um enorme olho roxo piscou de volta para eles. Pertencia a uma criatura cinza, oculta na escuridão da caverna. O choque foi imediato. Sem pensar duas vezes, os homens correram para longe, esperando nunca mais cruzar com aquilo novamente. A criatura sombria do acampamento. Durante um acampamento, um pai filmava seu filho brincando perto do carro quando algo bizarro chamou sua atenção. Atrás da criança, uma figura alta e escura se erguia silenciosamente. Vestia um manto preto e sua presença exalava algo inquietante. Quando a entidade ergueu a mão, o pai não esperou para descobrir suas intenções. Agarrou seu filho e correu. Às vezes, o que espreita na floresta não deve ser desafiado. O sorriso aterrorizante. Uma caminhada noturna se transformou em um pesadelo quando um explorador percebeu algo espreitando atrás de um arbusto. No meio da escuridão, uma criatura bizarra emergiu. Sua cabeça era roxa, seus olhos amarelos brilhavam intensamente. Mas o pior era seu sorriso, uma expressão sinistra e distorcida que parecia saída de um pesadelo. O viajante não pensou duas vezes, deu meia volta e correu sem olhar para trás. E essas foram algumas das imagens mais perturbadoras já capturadas por câmeras de trilha. Mas será que estamos realmente preparados para descobrir o que mais pode estar espreitando na escuridão? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais registros assustadores como esses, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum mistério oculto. Tem alguma sugestão de vídeo ou já presenciou algo inexplicável? Comente aqui embaixo, quem sabe sua história não aparece por aqui. E lembre-se, nem tudo que se move na floresta está sob nosso entendimento. Às vezes, o que nos observa já sabe que estamos olhando.